sempre iniciamos as nossas conversas sobre o Evangelho do Nosso Mestre através de uma prece. Eu dei o nome a essa prece de prece de amor. E ela começa assim: Querido amigo, querido mentor, querido mestre, rogamos a tua proteção de amor sobre nós que carregamos as nossas dores seculares. Carregamos feridas que ainda não cicatrizaram. Ensina-nos, mestre, a vencer o sofrimento com a sua alegria, com a sua serenidade, para que tenhamos a sua coragem, a sua força, hoje e sempre. Nós vivemos em um mundo regidos pelas forças da natureza. E nenhum de nós que estamos nesse planeta, seja mineral, vegetal, animal, hominal e espiritual, está isento, está livre da influência das leis que regem o planeta Terra. As forças da natureza se modificam de acordo com os mundos, é verdade. O que existe aqui pode ser diferente em outro planeta. Mas existe uma lei natural que vigora em todo o universo, em todos os mundos. Essa lei é a lei do amor. Uma lei que se exterioriza, que tem origem em Deus, a causa inteligente de tudo aquilo que conhecemos, de tudo aquilo que existe e de tudo aquilo que nós ainda não conhecemos. Todos nós procedemos de Deus e temos como destino o equilíbrio e a harmonia que nós devemos conquistar mediante os nossos próprios esforços no aprendizado. Espíritos que somos, no momento almas, pois nós estamos encarnados, com um corpo físico. Estamos aqui, nesse planeta, para aprendermos a voar para o infinito. Mas para voar, é necessário que nós modelemos, demos formas às nossas asas, precisamos torná-las fortes para alçarmos esses voos cada vez mais altos. Mas como é que nós iremos fortalecer as nossas asas espirituais? O que é preciso para que elas cresçam, fiquem fortes e para que, como pássaros, possamos deixar o ninho pela primeira vez e voar livre cada vez mais longe. Nós nascemos simples e ignorantes. E milhões de anos foram necessários desde o momento no qual nós fomos criados para que nós pudéssemos ter consciência de nós mesmos. E a partir desse momento em que nós temos consciência de nós mesmos, nós adquirimos o direito ao nosso livre arbítrio. Antes de adquirirmos consciência, não tínhamos direito ao livre arbítrio. O universo é regido por leis imutáveis. Nós o sabemos. E nós também o somos. Como espíritos, nós vivemos em sociedade. E para que essa convivência nos proporcione um crescimento, também são necessárias leis morais para educar o espírito e leis sociais para educar as almas, os encarnados. Essas leis necessárias precisam ser trazidas até nós. E é sobre isso que vamos falar. Muito antes de Moisés, os profetas falavam sobre o Messias que viria para libertar o homem do cativeiro. Mas era necessário preparar o caminho para que o Messias viesse, trazendo a sua mensagem de amor, e Moisés é esse espírito encarregado de preparar esse caminho. Vejam a grandeza desse espírito. Sabemos que Moisés libertou o seu povo da escravidão do Egito. Um povo orgulhoso, um povo
guerreiro, um povo valente, selvagem, inteligente. Mas para disciplinar esse povo, preparando-o para a chegada do Cristo, era necessário que Moisés estabelecesse leis de grande vigor. Mas também era necessário que essas leis fossem mais avançadas do que a lei de Talião, que pregava olho por olho e dente por dente. Era necessário dar a esse povo essa nova visão do que estava por vir. Mas aquele povo de Moisés só aceitaria as leis que Moisés estava estabelecendo se essas leis estivessem apoiadas numa autoridade maior do que ele, Moisés. Essa autoridade, Deus. E esse Deus tinha que ser terrível, tinha que ser vingativo, tinha que ser punitivo, tinha que ser cruel para impressionar aquele povo ignorante, pouco desenvolvido, em senso de moral e sem nenhum sentimento de uma justiça reta, sem distorções. E Moisés faz esse trabalho. Ele traz a lei de Deus, que é invariável, que ele recebeu no Monte Sinai, e é para todos os tempos e para todos os povos, os 10 mandamentos. E cria, junto com outros legisladores, a lei mosaica. Essa lei é variável, é uma lei humana, que vai se adaptar e vai evoluir à medida que o povo, à medida que uma nação também evolui. Essas leis vão se abrandando, vão se tornando mais leves com o avanço moral daqueles seres, daquele povo. Mas essa lei mosaica, que é mutável, que evolui, que se transforma, está apoiada nas leis divinas. Assim sendo, quando Jesus, o homem excelente, chegou à Terra, mesmo com todo esse preparo, encontrou a ignorância predominando. E Jesus vem trazendo a mensagem de amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Mas na época, o amor era considerado um sentimento feminino, próprio da fragilidade atribuída às mulheres. E Jesus estava apresentando uma nova conduta, um novo proceder, baseado no amor. No tempo de Jesus, as leis eram injustas, condenatórias, punitivas e impiedosas, que viam o ser humano apenas como um animal passível de domesticação. E quando esse animal se rebelava, tornava-se merecedor de ser exterminado, de ser executado para o bem da sociedade. Moisés, tendo cumprido a sua tarefa e colocado as suas leis para disciplinar aquele povo, preparando esse caminho para o Cristo, que é a segunda revelação, Jesus, no seu missionato, deixa claro que não veio destruir a lei de Deus. Ele diz que veio para fazer com que ela fosse cumprida. Veio para desenvolvê-la no seu verdadeiro sentido, o sentido do amor. Veio para nos ensinar como colocar em prática essas leis de Deus. Veio nos revelar outras formas de olhar, praticar e desenvolver a lei do amor. E o mestre nos fala que essa lei nos mostra o princípio dos nossos deveres para com Deus, para com o próximo e para consigo mesmo. E aqui está a base da sua doutrina. As leis que o mestre veio para modificar profundamente, tanto no seu conteúdo quanto na sua forma, são as leis de Moisés, as leis humanas. E Jesus inicia o seu combate constante, incansável,
ao abuso das práticas exteriores daquela época e que estão retornando agora. Jesus condena as falsas interpretações dos 10 mandamentos e vai reduzir radicalmente todas as leis mosaicas a uma única: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando, aí estão todas as leis e todos os profetas. E o verbo amar é o que une Deus e o próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E Jesus acrescenta que o céu e a terra não passarão sem que tudo aquilo que está na lei de Deus não fosse cumprido até o último J. Essa lei terá que ser cumprida integralmente na terra inteira, em toda a sua pureza, com toda a sua amplitude e com todas as suas consequências. Porque as leis de Deus não são privilégio de alguns homens, não é privilégio de um único povo. Ela alcança a todos, sem distinção, pois todos são filhos de Deus. Mas Jesus não vem para exercer o papel de um simples legislador moralista, vai fazendo uso exclusivo da sua autoridade. O mestre tinha que dar cumprimento às profecias que anunciaram a sua chegada. E a autoridade que ele estava investido vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Jesus veio para ensinar aos homens que a verdadeira vida não está aqui na terra, e sim naquilo que ele chamou o reino dos céus. Ele veio para ensinar o caminho que leva a esse reino e como os homens devem proceder para se reconciliarem com Deus. E Jesus sabia que não poderia dizer tudo, porque não havia conhecimento naquele tempo que permitisse àquele povo compreender tudo o que ele iria falar. E ele se limitou, a respeito de muitos pontos, a plantar a semente de verdades que eles ainda não podiam compreender. Novas ideias, novos conhecimentos que só poderiam surgir quando o espírito humano tivesse alcançado uma maturidade maior do que a que possuíam naqueles tempos. Era necessário que esses espíritos saíssem da infância espiritual. Era necessário a contribuição da ciência, que ainda não existia na época do mestre, mas estava já nos seus primórdios, mas que viria a seu tempo, trazendo o progresso que eles precisavam. E essa ciência, ao chegar, que chamamos de a terceira revelação, é o Espiritismo. O Espiritismo é a ciência que revela que existe um mundo espiritual e este mundo está relacionado profundamente com o nosso mundo, material, aceitemos ou não. O Espiritismo mostra que o mundo espiritual não é sobrenatural, e sim uma força viva da natureza que atua sobre o mundo material, o nosso mundo, o tempo todo. Tudo aquilo que não entendíamos e chamávamos de milagre, de fantástico, de maravilhoso, a doutrina espírita, essa ciência, nos mostra que são forças da natureza, cuja causa, cuja origem está no mundo espiritual, o mundo incorpóreo, o mundo invisível. E muito do que Jesus disse e não foi compreendido em sua época, o Espiritismo explica de forma clara. Portanto, temos em Moisés, que representa o Antigo Testamento, a primeira revelação, ou preparar o caminho para que o Mestre chegasse, para que a segunda revelação chegasse. E Jesus, a segunda revelação, vem personificar o Novo Testamento. O testamento do amor, o testamento da justiça, o testamento de um Pai bondoso, justo, misericordioso. E o Espiritismo é a terceira revelação, porque é fruto não apenas de um homem, mas sim do ensino dos Espíritos, que são as vozes do céu, as vozes do mundo espiritual, que se manifestam em todos os pontos da Terra através
de uma multidão de médiuns. O Espiritismo, portanto, não veio destruir a lei de Deus, veio fazer com que ela se cumpra. O Espiritismo, essa ciência, não ensina nada ao contrário do que Jesus ensinou. O Espiritismo vem desenvolver, vem completar, vem explicar claramente, preparando os homens para as realizações futuras, para as verdades que hoje nós ainda não compreendemos. O Espiritismo, portanto, sendo obra do Cristo, tem por missão trabalhar para a regeneração, preparando o reino de Deus na Terra. Mas é necessário que essa aliança da ciência e da religião se faça, porque nós vivemos em um mundo de ciência e de religião. Todos nós estamos apoiados nessas duas alavancas, ciência e religião. A religião nos revela as leis do mundo espiritual, as leis do mundo moral, sobre a consciência, sobre o livre-arbítrio. E a ciência nos revela as leis do mundo material, o mundo corpóreo, o mundo das pesquisas, o mundo dos avanços científicos, o mundo das vacinas, o mundo dos equipamentos que nos trazem conforto material. Mas tanto a ciência como a religião têm uma única origem, que é Deus, e elas não podem se contradizer. Tendo a mesma origem, ambas estão certas. Mas por que é que existem, então, incompatibilidades, conflitos entre a ciência e a religião? Esses conflitos, essa incompatibilidade, é originária de observações equivocadas. Ela tem como fundo o excesso de exclusivismo de ambos os lados, o orgulho, a vaidade, a prepotência, gerando um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância que permanecem e são muito fortes até os dias de hoje. Ciência e religião são duas forças que no futuro devem se apoiar e marcharem em acordo, marcharem juntas. A ciência deixando de ser exclusivamente materialista e a religião aceitando os postulados científicos deixarão de se repelir. E é nesse momento que os ensinamentos de Jesus serão completados com as verdades que ainda não foram reveladas. E a espiritualidade amiga nos traz instruções. Quando Jesus disse que não tinha vindo destruir a lei ou os profetas, essa fala do mestre é de uma significativa relevância e essencial, ensinando que, mesmo diante das leis injustas e das imposições apaixonadas, o ser lúcido não deve criar embaraços ou ter medo das coisas negativas, porque na sua liberdade interior, nada de fora vai conseguir alcançá-lo, exceto a sabedoria da lei natural que está na sua consciência, que é a lei de Deus. Onde está a lei de Deus? Pois Kardec pergunta. Os espíritos respondem, na consciência. Portanto, o Cristo iniciou a mais pura, a mais sublime transformação moral evangélico-cristã que irá transformar a terra, irá aproximar os homens, tornando-os irmãos e fazendo brotar nos corações a caridade e o amor do próximo. Com certeza, a terra se transformará em morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Por isso que a lei de Deus se cumprirá em todo o planeta. Porque os espíritos que irão habitar essa terra serão superiores aos de hoje. São espíritos que trabalham a lei do amor. Essa é a lei do progresso a que a natureza está submetida e o espiritismo, essa ciência, é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. E assim, queridos amigos, queridos irmãos, queridas irmãs, nós começamos a entender o significado da fala de Jesus, que não veio destruir a lei.
Jesus veio trazer a compreensão da lei, como devemos entendê-la, como devemos praticá-la. Que o amor, a luz, a bondade infinita desse Mestre esteja em nossos corações.